Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Desde já, uma ótima semana, aparentemente acho que uma semana um pouco mais fresca, com uma mistura de chuva, uma leve friagem. E vamos discutir um tema ainda nesse mês de outubro, referente ao mês das mulheres, ao Outubro Rosa, muito importante para todas as mulheres. Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre o risco cardiovascular na menopausa. Quando a mulher entra nessa fase, eles ficam mais frequentes, doutor? Esses riscos ficam mais eminentes? Pois é, eu acho que a menopausa, primeiramente, precisa ser entendida como uma fase natural da vida das mulheres. A partir dali, por volta dos seus 40 anos em diante, uma boa parte das mulheres começa a ter os sintomas de menopausa, que são decorrentes da redução dos hormônios, principalmente o estrógeno. Aí a mulher começa a ter alteração no seu ciclo menstrual, alguns sintomas associados a isso, como problemas de sono, ganho de peso, mudança de humor, calores excessivos. E aí vem aquela discussão, o que é essa fase da menopausa, que muitas vezes é traduzida como um envelhecimento, e na verdade isso tem que ser banido. A menopausa é mais uma fase hormonal da vida de uma mulher, só que ela tem uma característica muito peculiar no que tange ao risco do coração, ao risco do cardiovascular. A gente sabe que o estrógeno, quando ele diminui, e a menopausa se caracteriza por esse descenso, o estrógeno, que tem uma função de ser anti-inflamatório, de proteger o coração de acúmulo de gordura, de proteger o músculo cardíaco de uma evolução para a insuficiência cardíaca. Quando esse hormônio cai fisiologicamente, a mulher pode ter, em algum momento dessa menopausa, ou numa fase mais precoce, ou numa fase mais intermediária, ou eventualmente bem avançada já a menopausa, acima de 60 anos de idade, por exemplo, a mulher pode ter eventos cardiovasculares. Então você me perguntou, eles são mais eminentes? Em geral, eu posso dizer pelas estatísticas que na menopausa inicial para intermediária, o que é inicial? 40 anos de idade. Intermediária, 50, 55 anos. Então, nessa fase entre 40 e 55 anos, que é quando boa parte das mulheres já se encontra na menopausa, é que a gente tem visto mais eventos cardiovasculares. A mulher tem mais tendência à arritmia, como ela retém muito líquido, tende a ganhar peso, ela pode ter pressão arterial elevada, e consequências disso, eventualmente um infarto, eventualmente um derrame cerebral, mas isso também é um processo que vem se arrastando. Ela não se cuida, ela eventualmente fuma, come errado, e isso se soma ao quadro da queda hormonal na menopausa. Por isso que é fundamental, nesse mês de Outubro Rosa, essa reconscientização das mulheres. Por que reconscientização? Porque essa conscientização, ela existe sempre, mas todo mês de outubro eu acho que vale o alerta, chamar a atenção dessas mulheres para não só procurarem os médicos especialistas, mas cuidarem dos seus hábitos pessoais, dos seus hábitos de vida. Com certeza. Só falando da menopausa agora, né, que muitas vezes precisa fazer reposição hormonal, a gente falou sobre isso aqui também no programa recentemente. Que tipo de hormônio que a mulher precisa repor nessa fase da vida, doutor? Basicamente, a reposição tem que ser com o estrógeno, porque esse é o grande vilão. Eu brinco que existem duas faces do crime, entre aspas. Você tem o estrógeno durante uma fase da vida da mulher, permitindo que ela tenha a plenitude das suas funções. Então a mulher só engravida, só entra sai da adolescência e se torna realmente fértil, produzindo a primeira menstruação graças ao estrógeno. Depois ela se torna fértil, podendo engravidar graças ao estrógeno. Essa é a fase positiva, vamos dizer assim. E quando esse hormônio estrógeno cai, é que começam a vir algumas consequências nessa fase que a gente chama de menopausa. Consequências na pele, no intestino, na digestão e também no risco cardiovascular. Ou seja, qual reposição que tem que ser discutida pelo cardiologista, pelo ginecologista, pelo endócrino, é o estrógeno. Claro que muitas vezes o estrógeno vem na reposição combinado com outros hormônios para outras finalidades. Como o estrógeno, por exemplo, tem uma capacidade também de ser cancerígeno ao longo do tempo, muitas vezes a reposição se faz estrógeno com progesterona,
já que a progesterona tem um efeito mais inibidor desse potencial cancerígeno. E em casos assim muito, muito específicos, que a gente sabe que é extremamente controverso, há modulações hormonais onde existe estrógeno, progesterona e alguma dose de testosterona, que é o hormônio específico do homem. De repente, aquela mulher que tem problemas de libido, que precisa realmente de um estímulo hormonal, são feitas formulações para que haja a composição de estrógeno, progesterona e testosterona nessa mulher. Mas o cerne de tudo, o grande responsável pelo controle ou descontrole é o estrógeno. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, é a Sabrina Dantas. Ela disse que entrou na menopausa recentemente e está comendo tudo que vê pela frente. Por onde ela pode começar a mudar, doutor? Pois é, isso que a Sabrina está nos ilustrando é interessante, que uma das características da menopausa, que é essa disfunção hormonal esperada e fisiológica, é um desequilíbrio na compulsão alimentar. A mulher fica num estado de ansiedade tão grande que um dos escapes é comer muito. Então isso que a Sabrina está tendo, indiretamente, é reflexo da ansiedade que essa ausência hormonal está causando. Então por onde que ela tem que começar? Dificilmente, sozinha, só por boa vontade, ela vai conseguir se controlar. Ela deveria procurar nesse momento seu ginecologista, se possível um ginecologista que trabalhe em equipe com um endocrinologista. Por quê? Porque eles vão ajudar tanto nessa regulação da compulsão alimentar, possivelmente algum medicamento para depressão, para ansiedade vai ser usado, e ao mesmo tempo, como a raiz de tudo isso é a queda hormonal, tem que ser discutido com o ginecologista se a Sabrina tem critérios para fazer essa reposição. Quais são os critérios, até aproveitando o caso da Sabrina? Sim. Se a mulher não tiver antecedente de trombose, de câncer ginecológico na família, o que é câncer ginecológico? Câncer de ovário, útero, mama. Se ela for isenta desses riscos, a reposição hormonal é muito mais factível. E por isso que ela tem que pesar risco e benefício numa entrevista bem rigorosa com o seu ginecologista. Então eu diria para a Sabrina procurar o seu ginecologista e, se possível, um ginecologista que tenha essa equipe de apoio multidisciplinar com um endócrino também, porque ela vai precisar do apoio desses profissionais nesse momento. Certo. Muito boa a explicação, doutor Edmo. Muito obrigada, viu, por mais um quadro. A gente volta a se falar na segunda-feira que vem. Muito obrigado, um abraço a todos, agradecer a Sabrina pela participação e desejar a todas as mulheres, ainda nesse finalzinho de outubro, que elas tenham essa consciência sobre a menopausa, não tenham preconceito, não é ficar velha. Sim. Na menopausa não é ficar velha, é só conhecer as peculiaridades dessa fase e também acompanhar com os médicos que vão poder